Boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje na casa de Sheila para estudar conosco sobre o Evangelho de Jesus e especificamente hoje para relembrarmos de um irmão muito querido que muito nos ensinou e nos ensina até hoje com o seu legado de amor, de fraternidade, de carinho, que é o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Estávamos relendo algumas coisas sobre o nosso querido Chico e pensando, é fácil falar sobre o Chico ou é difícil falar sobre o Chico? Porque apesar de Francisco, ter nascido aqui na nossa era, ele é tão atual, tão próximo de nós e, ao mesmo tempo, tão atemporal os seus ensinamentos. E começamos a lembrar que Chico nasceu em 1910. Então, aqui eu creio que não tenha ninguém que tenha nascido em 1910, né? Porque senão a gente já estaria com 116 anos, né? 116 anos atrás. E ele nasce numa época de muitos preconceitos ainda no Brasil. E vindo para hoje, 2016, 116 anos depois que ele nasceu, ainda vivemos muitos preconceitos de cor, de raça, de religião, de gênero, de nível social. Né? Então, nós ainda sofremos e vemos outras pessoas sofrerem, só que hoje nós temos uma liberdade muito maior para reclamar às autoridades, né? Não reclamar como ali baixinho, só reclamando mesmo, né? Mas nós podemos clamar, na verdade não é reclamar, podemos reivindicar os nossos direitos e podemos lutar pelo nosso e pelo direito do outro. Então isso é importante a gente lembrar que não foi fácil para o Chico em vários aspectos, inclusive por ele ter nascido numa época. E Chico vivenciou num mundo que teve 2 guerras mundiais. Muitos de nós nascemos após as 2 guerras mundiais. Então nós também não pegamos essa vibração do planeta com essas 2 guerras, onde todos nós, como disse o nosso companheiro Elcio, somos responsáveis pelo nível que nós vibramos. Então, o nosso querido Chico nasce em Pedro Leopoldo, em 1910, e ele, durante 5 anos, ele convive com o pai e com sua mãe, Maria João de Deus. Aos 5 anos, ele perde sua mãe, e o pai, com muitos filhos em casa, 9 filhos, se vê ali num dilema ético, moral, mas também físico, né? Que ele não conseguia alimentar todos os filhos e distribui esses filhos com os parentes, com os amigos, e Chico vai parar nas mãos de uma madrinha. E essa madrinha era uma mulher muito obsediada. Ela vivia num processo de obsessão muito grande e Chico vai passar pelo buril necessário aos 5 anos de idade para a sua preparação para o caminho de amor, de fraternidade, de disciplina, de respeito, de paciência, aos 5 anos de idade. E ele vai morar com essa madrinha, em que ela dava surras homéricas nele,
de vara de marmelo, segundo os seus relatos, né? E quando ela estava muito brava, ela espetava a sua barriga com o garfo. Para falar a verdade, essa parte eu não gosto muito de ficar falando sobre ela, porque nós ainda não, pelo menos da minha parte, ainda não tenho o amor sobre todas as coisas e o amor ao próximo para perdoar alguém dessa forma, né? Eu acho que eu não tenho, se eu tivesse passado por essa prova de ser espetada pela madrinha. Eu brincando com um amigo lá embaixo, falei, provavelmente eu tinha cancelado minha amizade com essa madrinha há muito tempo. E olha que importante que Chico mais tarde vai falar da importância dessa madrinha na vida dele. Porque através desse processo de sofrimento, de luta, ele vai desenvolver a fortaleza necessária para tudo que ele ia precisar trilhar na sua jornada de disciplina, disciplina e disciplina. Então, Chico, apesar de ter na sua vida vários, né, a gente vai falar aqui um pouquinho nessa sua jornada, mas ficar aqui na terra, apanhando, levando espetada desde tão cedo, passando as necessidades básicas, não é qualquer um que aguenta, né? Muitos de nós viam espantar Emmanuel, né? Oh, não quero saber, né? Quero minha vida de volta. Mas ele já compreende como um espírito que nós percebemos, um espírito elevado, pelo seu comportamento. Porque Chico nunca se valorizava da forma que as outras pessoas o viam. Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele reconhece a sua pequenez diante da criação. Então, Chico convive com essa madrinha ao ponto, né, dela fazê-lo lamber a ferida de um dos seus filhos durante 3 sextas-feiras para que ele pudesse, né, se curar de uma ferida na perna. Se já estava cancelada com as espetadas, imagina com isso que não ia mesmo, né? Então, nós temos que ver, e tudo isso numa obediência à mãe, em espírito, porque a mãe começa a aparecer para o Chico, fortalecendo e dando, né, um apoio, um consolo, para que ele pudesse passar aqueles anos ali sendo burilados. Eu faço uma pergunta, meus irmãos. Alguma vez nós já temos alguém que foi bem cruel conosco? Alguma vez nós já fomos gratos, né, por momentos difíceis em nossa vida, que o gozo que eu amei, porque foi importante para mim. Então, nós vamos aprender com Chico que essa jornada é difícil, porque ele nunca falou que foi fácil, né? Ele nunca falou que foi fácil. Assim como Cristo nunca meteu uma facilidade para nós, ele também não falou que gostou de passar pelo sofrimento. Mas ele sabia ser grato pelas dificuldades, que essas dificuldades foram moldando o seu caráter, foram moldando o seu espírito, né, espiritualmente, o moldando para essa jornada tão complicada. E a mãe falando, olha, isso vai passar, supera isso, meu filho. E também eu fico imaginando a mãe do outro lado, tendo que falar para o filho suportar essas dores. Que por mais que você tenha uma elevação espiritual, por mais que você esteja já no plano espiritual, com uma visão diferente do que é matéria, mas ver uma criança em sofrimento, ela também sofreu, né?
Então, nós vamos ver essa jornada de amor, de mãe, de filho, e ela vai falar com ele que isso vai passar e vai chegar uma outra pessoa em sua vida. Quem que chega? Né? A sua madrasta. E quando a sua madrasta chega, ele já reconhece, já sabe que outro anjo vem na sua vida. E essa madrasta, né, o que ela pede para o então pai do Chico é que ele recolha os seus filhos novamente. Está muito acima de muitas madrastas, não é? Principalmente da época. Então ela recolhe esses filhos e vai de um menino infeliz que estava ali triste, infeliz, sofrendo, ela vai trazer para junto dela essa criança. E Chico ali em 1919, sofrendo ali junto com o pai, com a madrasta, mas feliz porque está junto da família e sendo bem tratado, apesar de não ter as condições necessárias, ele quer estudar e não tem dinheiro. Então, a madrasta, intuída, o que ela faz? Pede para plantar fala, vamos plantar uma horta. E Chico começa a vender verduras para juntar um dinheirinho ali, para poder pagar os estudos, porque ele queria ir para a escola. E olha que interessante, ela consegue juntar esse dinheirinho, vendendo as verduras, e aí ela começa a sair para fazer outros trabalhos também, que era muito trabalhadora, e ela começa a perceber que os seus legumes, suas verduras estão sumindo. Alguém estava roubando o que ela plantava. E aí, Chico foi falar para a mãe dele, e falou, como é que eu vou fazer? Eu tenho que sair. E aí a mãe do Chico se manifesta para ele e fala assim, olha, fala com ela para entregar a chave para a vizinha que está roubando. E fala com ela para tomar conta da casa. E tomar conta das suas coisas, porque alguém está roubando as verduras. E ela assim faz, né? A sua madrasta vai, entrega a chave, nunca mais sumiu nada. Porque a vizinha se tornou guardiã da casa e da horta. Então, existe um relacionamento do Chico com o mundo espiritual, que é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Quando se fala em fidelidade, né, muito se fala fiel, né, eu sou fiel a Deus, Deus é fiel. Mas para ter fidelidade, nós precisamos o quê? Ter confiança, acreditar. E assim nós vamos ver Chico perdendo, né, fisicamente, materialmente, e ver indo embora mãe, madrasta, irmãos, amigos, e ele tendo que ficar aqui para a sua tarefa de amor, de fraternidade e para nos deixar o legado que ele deixou. Então, Chico começa um trabalho de psicografia, né? A primeira psicografia que ele faz, e um lançamento do seu livro, né, Parnaso de Além Túmulo, em 1932. Mas ele já trabalhava, já estava no Centro Espírita depois disso, porque ele conhece Emmanuel, e depois dele passar todas essas dificuldades, ele vai ter contato com seu mentor, que seria aquele que ia estar com ele em todos os momentos de sua vida, e Emmanuel vai pedir 3 coisas para ele. E essas 3 coisas que Emmanuel pede para ele, ele vai conseguir, e ele fala nos seus livros e alguns documentários, por isso que ele agradece a madrinha, porque ele só consegue atender aos 3 pedidos de Emmanuel, que é disciplina, disciplina e disciplina, que é o que nos faltam 3 vezes ou mais, ele só vai conseguir porque ele realmente teve que ser um menino disciplinado
para suportar as adversidades. E ele vai ser bem treinado ali, enquanto principalmente estava com a sua madrinha. O tempo que ele passa, né, ali com a sua madrinha, sendo testado, burilado, né, sendo colocado ali no cadinho da dor com 5 anos, para prepará-lo para os momentos mais importantes. Então, Chico fica em Pedro Leopoldo, né, até fazer 49 anos, e durante esse período ele deixa um legado, deixa uma equipe de amigos incríveis ali. Quando a gente vai em Pedro Leopoldo, a gente sente a presença do Chico. A gente sente a presença da espiritualidade nos locais por onde ele trabalhou, né? Quem tem o hábito de visitar vai perceber essa movimentação espiritual diferente. E Chico vai para Uberaba. E lá também Chico vai construir, junto com abnegados amigos, também uma história de amor. E Chico não faz só isso, né? O Chico, ele vai trabalhar essa mediunidade, essa bondade através da mediunidade, que a gente vai pedir licença para vocês de algumas coisas separadas do livro Nos Domínios da Mediunidade, para mostrar o que é um mandato de amor, para que a gente entenda realmente quem foi Chico Xavier. E lá nos livros Domínios da Mediunidade, ele vai trazer, André Luiz traz, na figura da Dona Ambrosina, aquele médium que realmente pode receber esse título. Algumas pessoas, né, isso aqui é só uma ingerência, nunca vi nada escrito sobre isso, algumas pessoas falam que essa médium, né, tratada no livro Nos Domínios da Mediunidade, junto com o seu mentor, é o próprio Chico e Emmanuel, que eles não queriam falar quem que era, de um trabalho que que André Luiz vem presenciar aqui na Terra, né, no mundo físico. Então, ele vai falar, Dona Ambrosina, há mais de 20 anos sucessivos, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive ao conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Em outra parte, André Luiz traz para a gente. A médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. E depois, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. E aí a gente vê as histórias, né, que contam sobre Chico, das coisas mais descabidas. E interessante que nesse livro aqui, Mandato de Amor, que a União Espírita lançou, falando sobre o Chico Xavier, então a gente vai ver uma entrevista, eu achei assim fantástico, uma entrevista do Jornal do Comércio, Lavoura e Comércio, é tão antigo, né? Lavoura e Comércio. E o repórter vai perguntando para o Chico, né, pergunta até sobre a casa que ele estava construindo lá em Uberaba. E Chico vira e fala para ele,
quero agradecer, com aquele jeito, né, doce, né, que a gente se emociona de imaginar o Chico, né, nessa conversa. Aí ele fala com o repórter o seguinte: eu quero agradecer, né, ao jornal Lavoura e Comércio, quero agradecer a todos vocês por me permitirem prestar contas junto, né, à Federativa Espírita, aos centros espíritas, da construção da minha casa, para que futuramente não haja nenhuma dúvida sobre os recursos, né, dessa construção. E aí, ele tira do bolso, está aqui a listinha, né, uma lista, e ele fala que alguns amigos o ajudaram nessa empreitada, porque como ele já estava ficando mais velho, alguns parentes foram para Uberaba morar com ele, para cuidar dele. E aí, ele morava na União Espírita, numa casinha que eles tinham doado para ele. E esses amigos, vendo que ele realmente ia precisar de alguém para cuidar dele, no final, né, na sua jornada maioridade, né, e eles fizeram, né, uma vaquinha para comprar o lote e construir a sua casinha. E aí ele fala: aproveitando esse momento, eu quero prestar conta no jornal. Tira uma lista com os nomes das pessoas, né, do casal, já citava a esposa, ele já andava com uma lista e com o valor que cada família doou para ele. Então, fulano e fulana me doaram 50 mil contos de réis. Conto de réis não é da minha época não, viu, gente? Eu nem sei quanto que significa. Mas muito interessante isso. Fulana e ciclana, né, doaram 10 mil contos de réis, o outro 50 mil, o outro 5 mil contos de réis. E ele faz uma prestação de contas no jornal do dinheiro que ele recebeu desses amigos, e ele, numa simplicidade muito grande, faz um agradecimento público pela bondade e generosidade desses amigos. Então, a gente vai perceber que mesmo Chico ali, com seus 60 anos, se ele já não tinha, né, esse tipo de vaidade, porque outros tipos de vaidade, mas Chico usava peruca. Pelo amor de Deus, gente. O que tem, né? Se eu ficasse careca, será que eu também não ia usar uma peruca, né? Quem somos nós? Divaldo não pintava o cabelo, não usava botox. Isso diminui o legado dele, né? Nós estamos falando de outro tipo de humildade. Estamos falando da sua vida, da sua vivência. E Chico realmente me faz lembrar de Francisco de Assis, quando ele deixa, né, segundo, né, as anotações são dele essa fala, que se alguém não puder ler o Evangelho, que eu seja o Evangelho que o outro lê. Então, Chico sempre foi o Evangelho que o outro não podia ler, leu um dia, né, com seus atos, né, com a sua bondade. Então, o mandato mediúnico não é só o intercâmbio entre o mundo espiritual, é muito mais do que isso. Para que a gente consiga um dia esse título, né, mandato mediúnico, nós ainda precisaremos vivenciar muitas coisas aqui, algumas encarnações, para ter a coragem de Chico. Porque precisa coragem, vontade e coragem. Então, ele continua aqui. Pelo tempo de atividade na causa... esse eu já li, né? Simboliza uma ponte entre dois mundos, entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Então, Chico,
ele era envolvido de uma credibilidade tão grande que as outras pessoas, ele conseguia, ele não precisava movimentar o dinheiro. Ele tinha as pessoas que faziam esse movimento para ele, direcionando, né? Direcionava. Tem uma história, né, que se conta em alguns livros e alguns palestrantes, que ele recebe uma ligação de um centro espírita que fala: Chico, nós estamos sem nada, as famílias estão sem nada, como que a gente vai fazer? Vamos orar, meu filho, vamos orar, né? Com aquela fé inabalável. E ele vai orar. E, de repente, o telefone toca. E quando ele atende, é Roberto Carlos. Vamos falar baixinho o nome dele aqui, né? É Roberto Carlos. Roberto Carlos. Chico, quero mandar uma doação para você. Ele: ô, meu filho, para mim não. Anota aí o endereço. Então, a gente precisa entender que o Chico, ele vivia nos dois planos da vida, com acesso aos dois planos da vida, com integridade inabalável. Só o Chico era santo? Claro que não, gente. Ele era um homem, mas um homem muito, né, determinado a se santificar nas próximas encarnações. Ele estava no processo de santificação. O que é o santo? O santo para nós, né, chegou no estado de santidade, é aquele espírito que passou por todas as jornadas, eliminando as suas más inclinações e chegou ali na primeira escala da tabela espírita, ali, né, da classificação dos espíritos, da escala espírita. Os espíritos puros, né? Aqueles que não sofrem mais a interferência da matéria. É lógico que Chico não estava ainda como espírito puro, mas ele lutou bravamente, vocês não concordam? Ele lutou bravamente. E aí a gente vê a nossa distância para o Chico, e nós vamos, né, lutar bravamente para que a gente consiga atingir esse patamar um dia, em próximas encarnações. E aí vai falar desse mandato mediúnico, que ele, quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe a força. Emmanuel governava as forças de Chico. Emmanuel, mas por que Emmanuel fazia isso? Porque Chico era disciplinado, obediente. Nós somos obedientes, gente? Nós não obedecemos pai, mãe, não obedecemos, nem a nossa consciência a gente obedece. Porque a nossa consciência, ela nos coloca no lugar certo que a gente deveria estar. É ou não é, gente? Só que a gente, né, deixa, fica aqui, consciência, e eu vou ali, depois eu volto, não é assim? Espera só um pouquinho aí que eu dou uma voltinha ali como o filho pródigo. Não é verdade? Então, a consciência é o nosso juiz. Onde que Deus colocou as leis, as suas leis? Na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos. E colocou ali para que ela seja, né, o nosso GPS. Para nos guiar no caminho correto. Mas como todo bom, né, mineiro, quer pegar um atalho, não é assim? Não, eu já conheço. Aí vai entrar num beco sem saída. Aí fala assim, recalculando a rota. Não é assim?
E para recalcular a rota, nem sempre você pode voltar pelo mesmo lugar que você veio, por quê? Contramão. Você não pode passar pelo mesmo lugar. E, normalmente, o que acontece quando a gente erra a rota, gente? A gente vai para um lugar bacana, florido, espaçoso, ou a gente só cai em buraco? Não é? Pega cada morro, né? Cada descida, cada subida, difíceis. Só quem já se perdeu em certos lugares pode falar sobre isso, né? Desobediência. Nós somos desobedientes. Então, nós ainda, né, precisamos aprender muito com o nosso Chico. E aí, ele fala do Chico, desculpa. Aqui ele está falando do Gabriel, que é o mentor da Ambrosina. Vai falar assim, no caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com um plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Então, a gente pode falar ou não que Chico tinha um mandato mediúnico junto com Emmanuel? O Chico só acessava o plano espiritual ali, coordenado por Emmanuel, para que tudo funcionasse como previsto pela espiritualidade, não é pelo Chico, gente. Nós estamos falando da disciplina do Chico. Agora, não estamos falando que Chico era santo. Estamos falando que ele era corajoso. Um homem de coragem, um espírito corajoso. Que é o que nos falta, né? Coragem, vontade. E aí, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. E aí nós vamos ver Chico, né, nesses causos maravilhosos que a gente tem do Chico, de uma vez que ele se vê junto com amigos, sem nada para levar para os desabrigados que ficavam debaixo da ponte. Você já deve ter ouvido esse caso. E ele fala, não vou lá não. Lógico, né? Todo mundo está acostumado a receber comida. Ele ia lá sem nada e falou, vou não. Emmanuel fala, vai sim, né? Pode ir. E aí, doutor Bezerra aparece para ele e fala, eu vou fluidificar a água, pode ir, Chico. E Chico enche vários galões de água e vai com alguns amigos corajosos também, gente. Porque Chico, assim como ele faz um agradecimento ali no jornal que a gente falou, Chico sempre evidencia a importância dos amigos. Daqueles que estão com a gente naquele momento mais difícil. Todo mundo tem um amigo corajoso. Tem ou não tem, gente? Fala sério. Eu tenho alguns amigos tão corajosos que eles vão comigo para cada lugar. Às vezes a gente tem tarefa em cada lugar, não é? Eu vou lá, chamo os amigos, não conto, para eles não sofrerem, mas é porque eu gosto dos meus amigos, eu não conto antes. Porque se contar, eles podem sofrer antes. Não é porque eles vão desistir, né? E aí eles vão com a gente, mesmo desesperados às vezes, mas vão para certos lugares com a gente. E a gente tem esses amigos corajosos que são importantes na nossa vida, né? Então, o Chico chega com ali com as garrafinhas de água fluidificada, e todo mundo, cadê a comida, Chico? Nós estamos com fome. E Chico falou, eu não tenho. Hoje não tem. Mas Chico tinha relacionamento com o plano espiritual. E tinha relacionamento com as pessoas. Lembra de eu falei do Evangelho? Chico era o Evangelho que o outro lia pelo seu caráter, pela sua vida ilibada. Então, Chico passando aperto debaixo lá daquela ponte com os amigos, uns gritando, porque as pessoas são assim, nós somos assim. Quando tudo está bem, amigo. Quando está ruim, inimigo, né? Principalmente se dói
né? O estômago, se afeta alguma coisa em nós. E muitos deles falavam, como que vocês podem fazer isso com esse homem, com essas pessoas, se sempre nos trazem um dia que ele não tinha e agora vocês vão trazê-lo? E a bagunça começou ali, porque eram muitas pessoas sem casa. E, de repente, chega um caminhão procurando o Chico. O Chico chamaram a polícia. Ele achando que o pessoal gritando, chamaram a polícia. Alguém chamou a polícia para ele. E Chico vai com a cara e a coragem, né? Porque em certos momentos, eu estava até falando com uma pessoa hoje, eu sou muito medrosa, mas eu vou com medo mesmo, né? E a vida é assim mesmo, às vezes você está com medo, mas você tem que ir com medo mesmo, né? E Chico sobe e fala, sou eu. Sou eu. Ele fala, que é porque alguém mandou esse caminhão cheio de alimentos para o senhor. Mandaram entregar de São Paulo. E Chico falou, mas vem cá, mãe, como é que você me achou aqui debaixo dessa ponte? É que eu passei na sua casa e tinha um homem barbudo com a barba grisalha que me deu o endereço, me apontou a direção. Era doutor Bezerra, que ficou esperando, que intuiu esse homem. Aliás, já tinha intuído antes, porque esse caminhão veio de São Paulo. Então, qual que é o meu relacionamento com Deus? Qual que é o meu relacionamento com as outras pessoas? Se eu estivesse hoje numa situação precária, o meu relacionamento com Deus é tão forte, e eu criei vínculos aqui com algumas pessoas, que Deus ia permitir que alguém, né, fizesse uma materialização para me ajudar a sair de um momento difícil. Porque, na verdade, o problema não era a comida, porque eles poderiam desmaterializar o Chico ali. Alguém acredita nisso? Eu acredito. Como tem a materialização, tem a desmaterialização. Chico poderia ali, pela ilusão ali nos olhos daquelas pessoas, se tornar invisível, sair dali e não acontecer nada com ele. Podia cair uma tempestade, de repente, manipular ali os elementos da natureza. Mas Chico tinha relacionamento. E o que a gente tem que lembrar do Chico, porque as histórias do Chico vão ser as mesmas sempre. Por quê? Porque ele já desencarnou. Ele já deixou um legado. Mas cada vez que nós vamos lendo algo sobre Chico Xavier, nós temos que reconhecer em nós a nossa pequenez mediante a vontade, a disciplina, a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o medo está ali apavorando a gente por dentro. Não é? Ele teve medo, mas foi com medo mesmo, não é assim? Ele queria dar umas fugidas, né? Lógico, mas ele sabia da responsabilidade. E quando a gente já sabe da responsabilidade, não tem jeito. Então, raras são as criaturas que obtêm um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade da luz. Então, meus irmãos, Chico Xavier deixou, né, mais de 400 livros escritos, tem obras inacabadas, tem mais do que 400, né? Nós somos mais, nós não sabemos a quantidade. Nós sabemos que ainda vão ser publicadas outras obras dele, que muita gente ali trabalhando, né, psicografias dele, para que possa trazer para a gente essas luzes do plano espiritual. Mas o Chico, nunca foi fácil para o Chico. E muitas vezes fala assim, mas o Chico tinha Emmanuel, e daí? A gente suportaria passar por tudo que Chico passou com uma entidade pegando no nosso pé o tempo todo? Não faça isso, Chico. Você está conversando demais, Chico. Porque tem outro caso que Chico está batendo papo ali, como um bom mineiro, né, com os amigos, e Emmanuel chega e fala, Chico, está na hora. Ele falou, mas eu estou com visita.
O Chico falou assim, ué, e daí? Manda embora. O Chico, não, Emmanuel, manda embora. Depois de 40 minutos, toda a conversa vira fofoca. Agora, me fala uma coisa, é muita falta de educação ou ele está coberto de razão? Se a gente for olhar de verdade. Se você não está só batendo papo ali no à toa, passou de 40... E ele ainda foi bondoso, né? 40 minutos já tem fofoca no meio. Então, a vida do nosso querido Chico Xavier foi uma vida de sacrifício e de utilidade. E aí, falando dos livros, né, que ele deixou, né, eu não conheço todos os livros, tem hora que eu ainda me pego, né, me surpreendendo com alguma pérola de livro. E ele traz, Emmanuel traz junto com Chico, né, uma coleção, onde Emmanuel traz para a gente o Evangelho esmiuçado ali. Tanto os 4 evangelhos, como as cartas de Paulo, né, Tiago, Pedro, e ele traz ali vários versículos e explica para a gente, dando de mão beijada, como entender o Evangelho. E aí, André Luiz pega carona, né, aproveita a mediunidade santa de Chico Xavier e deixa um legado, um compêndio de livros maravilhosos e, principalmente, ele traz aquela coleção no mundo espiritual, onde André Luiz vai trazer para a gente orientações de como viver bem para morrer melhor ainda. Porque todo mundo fala, ai, crê em Deus Pai, não quer morrer. Não é assim? O espírita ainda faz o sinal da cruz. Não é? Eu não quero morrer. Como não quer morrer, gente? Se até o Chico morreu, que era muito útil, nós vamos sim. Mas aí, Chico ainda traz, junto com essa parceria com o André Luiz, um roteiro de como viver bem para que possa desencarnar melhor ainda. Fora os outros livros de mensagem, fora os livros consoladores, foram as cartas que consolaram tantas mães. Quer mais consolador do que você poder conversar com seu filho após a morte? Principalmente um filho, porque é inconcebível para uma mãe que um filho vá embora antes dela. É ou não é? Mas quantas mães já deram adeus aos seus filhos e quantas mães recebem receberam, né, através de Chico e recebem através de médiuns sérios aí, né, uma carta, mãe, eu estou aqui e estou bem. Então, o que nós podemos fazer é agradecer. Agradecer o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, sem idolatria e sem, né, fanatismo. E só para a gente terminar mesmo, antes que alguém, né, nos corte a voz, nós vamos rapidinho terminar. Eu já agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho e pela humilde e singela homenagem que a gente faz hoje para o Chico, lendo uma poesia pequenininha do Cassimiro Cunha. Aos espíritas, a nós. Se queres viver na luz do espiritismo cristão, guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi mensageiro do Espírito da Verdade, unindo a ciência e a fé nas lutas da humanidade. Imita o seu sacrifício nas oficinas da luz, praticando o ensinamento do Evangelho de Jesus. Suporta a calúnia, o apodo, o ridículo tormento, sem fugir à tua fé nos dias de sofrimento. Lembra o discípulo e o mestre, nosso mestre e salvador, e farás do teu caminho um sacerdócio de amor. Uma boa tarde, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.